Nós te adoramos, Pai. Vem ministrar nosso espírito nessa noite através da tua palavra. Vem, Espírito Santo, e rompe todas as barreiras que existam dentro de nós, Pai. Pega-nos por dentro, Jesus. Pega-nos por dentro, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Se eu tivesse... Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco também. Você pode sentar. Se eu tivesse combinado com o Samuel, com a Renata, que canção eles deveriam cantar, não teria dado tão certo, porque essa canção tem tudo a ver com a palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Quem esteve aqui na noite de quinta-feira, ouviu a pastora falar sobre uma desconstrução. E a pastora falou, eu até disse para ela, você deveria pregar essa palavra no domingo, porque ela falou sobre a importância de desconstruir uma mentalidade. Tantas coisas que nós recebemos ao longo de nossa caminhada de fé, e o processo de desconstrução. Quem já fez reforma sabe que fazer reforma é complicado, mas desconstruir é pior ainda. Por isso que às vezes existem tantas pessoas que defendem a reforma, e eu defendo que precisa acontecer uma desconstrução. Então quem esteve aqui na quinta e ouviu a palavra, hoje ela entrou no canal, e você teve tempo de ouvir a palavra, você vai conseguir entender melhor, você vai conseguir captar melhor o que Jesus quis dizer no texto que nós vamos ler hoje, e que nós vamos mergulhar no nosso espírito, no nosso coração nessa noite, amém? Então nós vamos abrir em Mateus capítulo 5, verso 3, e nós vamos provavelmente ler esse único texto, Mateus 5, 3, quando Jesus está no monte, e lá no monte ele está apresentando a constituição do reino, a constituição do reino de Deus. Jesus quer que os seus seguidores entendam que eles estão se tornando cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. Então Jesus quer que eles entendam o que é ser um cidadão do céu, o que é ser um cidadão do reino. E para que eles pudessem entender o que é ser um cidadão do reino, Jesus então começa a apresentar a constituição do reino. Porque toda nação tem uma constituição, toda nação é regida por uma constituição, e a constituição nada mais é do que as leis que regem aquele povo. Então Jesus apresenta na constituição do reino quais são as regras, quais são as leis do reino de Deus. Ele apresenta essas leis e depois ele explica essas leis. E do mesmo jeito que a lei mosaica, ela aborda todas as áreas da vida do judeu, Jesus apresenta no Sermão do Monte a constituição do reino, que aborda todas as áreas da vida do cidadão do reino. Vocês querem desligar o ventilador? Vocês estão com o ventilador? Desliga lá. Pode desligar. Só eu tenho calor mesmo, né? Então, prefiro eu passar sozinho calor do que todo mundo passar frio, né? Então Jesus, nessa constituição do reino, ele apresenta as regras que envolvem. É por isso que vocês estão tudo aí para trás, por causa do ventilador? Meu Jesus amado. Tem mais alguém passando calor aqui? Só eu? O Romeu. Tá certo. Só os pretos sentindo calor. Tá bom? Vamos lá.
E nós falamos na semana passada, falamos alguns dias sobre por que choramos. Que Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Por que choramos? Nós temos que aprender a chorar pelo motivo certo. Na semana passada nós falamos sobre um dos pontos da constituição do reino, que é a prática da palavra. A prática da palavra. E hoje nós vamos falar sobre esse, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a versão King James atualizada. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é um dos mandamentos de Jesus. Mas como tantas coisas que nós ouvimos e aprendemos ao longo de nossa caminhada de fé, como tantas coisas que nós recebemos, muitas delas nós recebemos de uma forma distorcida. E isso a pastora falou na quinta-feira. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, existe um choque no nosso espírito. Porque a primeira coisa que as pessoas dizem, eu não aprendi assim, não foi isso que eu aprendi, não é isso que o meu pastor pregava, não é isso que o meu pastor ensinou, e alguns mais ousados dizem, não foi isso que o Senhor me ensinou. Então existe um choque nisso. Porque muitas coisas nós ouvimos dentro de uma visão, dentro de uma mentalidade religiosa. E quando Jesus fala sobre bem-aventurados os pobres em espírito, a primeira coisa, a primeira definição que se tem do que é ser pobre em espírito é que isso significa que a pessoa tem que ser o quê? Humilde. Pobres em espírito é ser humilde. E não é isso. Não é isso. Até em muitas versões colocaram, na versão aqui da Sociedade Bíblica atualizada, ela coloca, ao invés de colocar pobres em espírito, ela coloca bem-aventurados humildes. Mas humilde não é bem o significado da palavra pobres em espírito. E para nós entendermos o que Jesus queria dizer sobre ser pobre em espírito, nós temos que entender o que fazia parte do cotidiano do povo judeu. Aí você vai entender o que Jesus queria falar. Então, por exemplo, no meio do povo judeu, na época que Jesus veio, no meio do povo judeu, não existia no meio do povo judeu nenhum analfabeto, ninguém que não soubesse ler. Você sabia disso? Não havia no meio do povo judeu ninguém que não soubesse ler, principalmente entre os homens. Os homens eram enviados às escolas com 5 anos de idade. E eles aprendiam a ler na escola. As meninas, as mulheres aprendiam em casa. Era uma sociedade patriarcal. Era uma sociedade onde os homens comandavam. E não existia analfabeto. Todo mundo tinha que saber ler por causa da lei. Eles tinham que saber ler a lei. Eles tinham que saber interpretar a lei. Eles tinham que ter acesso à lei. Então não havia analfabetos. Dos 5 aos 12 anos eles iam para a escola, eles estavam na escola. Com 12 anos encerrava o tempo de estudos, que seria comparado ao nosso ensino médio, dos 5 aos 12 anos. Mas tudo que eles estudavam estava na Torá, na lei. A Torá era o único livro usado na escola. Eles aprendiam a ler na Torá, e eles aprendiam todas as outras matérias na lei. Por exemplo, a geografia que eles aprendiam era com base nas guerras de Israel. Então eles pegavam os mapas e eles estudavam as guerras de Israel. A geografia que eles estudavam estava associada às guerras de Israel.
A biologia, a ciência, era associada na dieta, era associada naquilo que Deus permitia que eles comessem ou que eles bebessem. Então a medicina daquela época era baseada na Torá. A matemática era baseada na Torá, tudo era baseado na Torá. Um único livro, a lei, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, era o que constituía a lei. Você consegue entender? Então, lá em Israel, querido, você não encontra uma pessoa que não conheça a lei. Eles são obrigados a estudar a lei, a conhecer a lei. Tanto meninos quanto meninas. Mas, se uma família fosse um pouco mais abastada, e essa família, ela quisesse enviar o seu filho para aprender mais da lei, estudava dos 5 aos 12 anos. Mas se a família quisesse que o filho, ele aprendesse com um mestre, com um escriba, com um mestre da lei, então essa família mandava o seu filho, e ela mantinha esse filho, ela escolhia um mestre, e esse filho se tornava discípulo. Esse filho se tornava o discípulo de um desses mestres. Por exemplo, a palavra de Deus fala de Gamaliel. Gamaliel foi o mestre que ensinou o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso foi criado aos pés do mestre Gamaliel. Ele era um dos mais famosos daquela época. E ele era um dos mais nacionalistas, um dos mais duros, eruditos da lei, porque entre os mestres haviam os que eram mais liberais e entre os que eram mais eruditos, mais pesados, mais exigentes. E Gamaliel era um dos mais exigentes. Então, a partir dos 13 anos, os meninos eram enviados para se tornar um talmidim, um discípulo, para aprender aos pés de um escriba, de um mestre da lei. Você lembra que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus. Os escribas eram esses, os mestres da lei. Um mestre da lei, ele precisava estudar 40 anos para se tornar mestre. 40 anos estudando, dos 13 até os 40 anos. Com 40 anos ele se tornava mestre, ele podia ser chamado de mestre. Olha quanto tempo, 25 anos estudando para ser mestre. Você consegue entender? Então, aí por exemplo, o escriba, ele tinha os seus filhos. Os filhos dos escribas obrigatoriamente também se tornavam escribas, também estudavam para seguir na profissão do pai. E isso era tão interessante que os escribas, por exemplo, eles não eram obrigados a servir o exército. Porque a vida deles era estudar a lei, interpretar a lei e estabelecer regras sobre a lei. Agora, esse é o quadro quando Jesus vem. Mas aí Jesus aparece, queridos. E eu hoje estudei bastante para chegar aqui e não falar heresia, não falar bobagem. E eu fui estudar a idade dos discípulos de Jesus. Você nunca pensou que idade tinham os discípulos de Jesus? Porque os filmes enganam a gente. Os filmes que Hollywood faz, os filmes que mostram a vida de Jesus, que mostram os discípulos, que mostram Maria. Quando mostra Maria, sempre aparece uma mulher, né? Mas Maria, a gente sabe que ela tinha 13, 14 anos quando ela estava grávida de Jesus. Não era uma mulher. Então a gente se engana vendo os filmes. Se a tua cosmovisão, se o teu entendimento da palavra é nos filmes, nas novelas da Record, eu não vou nem falar. Não vou nem falar. Vou deixar a parte, porque eles abusam do direito poético, da licença poética, eles inventam. E viajam longe daquelas ideias dele. Mas aí, que idade tinham os discípulos de Jesus? Quantos deles eram casados, você sabe? Quantos deles eram casados? Quantos deles a palavra de Deus diz que eram casados? Um só.
Pedro. Porque Pedro tinha sogra. Os outros não eram casados. Os outros eram jovens. Mas mesmo assim, que idade eles tinham? A palavra de Deus diz, por exemplo, que um dia Jesus entra numa cidade e o cobrador de impostos pergunta para Pedro: o teu mestre, o vosso mestre, o mestre de vocês, não paga impostos? Não paga imposto, é o imposto do templo. E aí ele diz: paga. Aí Jesus sai, entra na cidade, e aí Jesus pergunta para Pedro, eles conversam, quem é que deve pagar imposto, quem não deve pagar imposto e tal. E Jesus manda Pedro fazer o quê? Quem lembra? Vai lá no rio, vai lá no mar, joga um anzol e... O que ele falou? Tira da boca do peixe uma moeda que vai ser suficiente para pagar o imposto para quem? Para mim e para você, Pedro. Muito bem, para 2 pessoas. Mas quantos eram os discípulos? 12. Mas então quem pagava o imposto? Quem? Os maiores de idade. De qual idade? Acima de 20 anos. Então isso quer dizer que entre Jesus e mais os 12 discípulos, só 2 tinham maioridade. Jesus e Pedro. Pedro já era casado. Agora eu vi assim, parece que faz cor na cabeça de todo mundo. Somente Jesus e Pedro tinham idade para pagar imposto. Vai lá e paga o imposto para mim e por você. Os outros discípulos tinham menos de 20 anos. Agora você pirou de vez. Mas pastor, eles trabalhavam sim. Porque quando o menino terminava a escola, quando o menino terminava o tempo de estudar, ele passava a aprender a profissão do pai. Com 13 anos, os filhos já trabalhavam com os pais. Não é que nem hoje, que tem alguém dizendo que um menino não pode trabalhar com 13 anos, não pode trabalhar com 14 anos, não pode trabalhar com 15 anos, tem que ficar taludo e forte para depois trabalhar. Quem tem mais idade como eu trabalhava com 14 anos, com 13 anos, com 12 anos, tinha carteira assinada. Hoje não. Mas no tempo de Jesus, os meninos aprendiam a profissão dos pais. Então nós vemos a palavra dizer que alguns eram pescadores, alguns faziam isso, alguns faziam aquilo, porque tinham profissão, mas não eram maiores de idade. Agora vamos acompanhar então. Todo mestre tinha os seus discípulos, os seus talmidim. E então às vezes o mestre saía da cidade, saía pela cidade, e ele era acompanhado pelos seus discípulos. Ele ia acompanhado pelos talmidins, então ia parecer cachorrinho com os filhotes, assim, e o mestre ia, e os discípulos iam atrás, e os discípulos iam aprendendo em todo o tempo do dia eles iam aprendendo. Aí Jesus vem. Jesus, ele nunca disse eu sou o seu mestre. Ele nunca disse eu sou um mestre. Mas você vê muitas vezes na palavra de Deus, nos evangelhos, você vê, por exemplo, que quando Jesus saiu do batismo, quando ele volta, ele começou a fazer o quê? Ele começou a juntar os seus discípulos. É um mestre. Ele chama os seus discípulos. O mestre normal juntava discípulos de 13 anos para cima. Jesus começa a juntar esses discípulos. Eu não estaria viajando muito se eu pensasse que esses discípulos de Jesus tinham entre 13, 14, 15, 16, 17 anos, menos de 20 tinham. Maria tinha 13, 14. Jesus começa a juntar esses discípulos, Jesus começa a juntar esses homens, começa a juntar essa gurizada, começa a juntar esses adolescentes. E aí Jesus vai andando pela cidade, o que acontece? Eles vão junto. E Jesus vai ensinando para eles, você vê isso nos evangelhos.
Jesus ele para, senta, ensina, explica, orienta, mostra, levanta. E ele ia ensinando na prática. Então Jesus, embora não fosse ele se apresentasse como mestre, você vê, por exemplo, que o jovem rico chega para Jesus e diz o quê? O que ele chama Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer? Bom mestre, o que eu devo fazer? Então Jesus era considerado um mestre. Mas o problema é que Jesus não tinha 40 anos. Jesus tinha 30. Aí você imagina que se um mestre só era considerado mestre com 40 anos ou mais, e Jesus se apresenta com 30 anos, e ele é chamado de mestre, você começa a entender por que os escribas tinham tanta raiva de Jesus. Pior, Jesus ainda sendo jovem com 30 anos, sendo chamado de mestre, sendo tratado como mestre. Você lembra que quando Maria chega no jardim do túmulo e ela vê Jesus, ela chama ele de quê? O que ela diz? Mestre. Rabone, mestre. Outra prova que Jesus era um mestre. Você lembra que Jesus vai no templo em Cafarnaum? E ele é chamado para ler um trecho da palavra de Deus. Você lembra disso? Ele é chamado para ler, ele lê, o Espírito de Deus está sobre mim, ele lê esse texto. Você sabe disso, né? E depois que ele lê, ele explica o que ele leu. Você sabe disso. Outra prova que Jesus era um mestre. Por quê? Porque na época de Jesus não se falava hebraico. Na época de Jesus se falava aramaico. Quando o povo de Israel foi para o exílio na Babilônia, eles deixaram de falar hebraico. O hebraico passou a fazer parte só de literatura erudita ou nos rituais. Aí se lia em hebraico, na sinagoga se lia em hebraico, nos rituais se lia em hebraico. Mas não eram todos que liam em hebraico, só os mestres. Então, quando Jesus vem no templo, presta atenção, quando Jesus entra no templo, ele abre a palavra no livro, ele abre não, é feita uma sequência de leitura. Então naquele dia a leitura era de Isaías. Então Jesus pega o rolo e ele vai ler. Ele lê em que língua? Hebraico. Termina de ler em hebraico e aí ele começa a explicar em aramaico. Jesus era um mestre. Você consegue entender? Você está conseguindo acompanhar? Não era todo mundo que sabia ler em hebraico. O hebraico era uma linguagem erudita, que era usada praticamente no templo. Mas Jesus sabia ler em hebraico. E Jesus sabia ler e interpretar. Lia em hebraico e interpretava em aramaico, que era uma linguagem comum. Todo mundo falava aramaico. Você não fica impressionado com isso? Então Jesus era um mestre. Agora vamos entender. Então nós estamos esse é o quadro da sociedade judaica. Na sociedade judaica, na religião judaica, a religião judaica trazia tantas leis, tantas regras. E as regras da religião judaica, elas abrangiam tantas áreas da vida de uma pessoa, que quando a pessoa acordava de manhã e abria o olho, antes de fazer qualquer coisa, ela tinha que pensar o que ela ia fazer. Se fosse o sábado, por exemplo, ela não podia fazer muita coisa. No sábado, quando Jesus veio, não podia nem socorrer um amigo que estivesse enfermo. Quando os amigos levam aquele paralítico e abrem o telhado e descem sobre a casa, e era um dia de sábado, e os fariseus e os escribas condenam isso. Você lembra isso? Jesus fala, mas é um amigo, não pode socorrer um amigo. Quando Jesus vem, o peso da lei era tão grande
que não se podia nem socorrer um amigo. E Jesus disse assim: mas se a lei permite que eu salve um boi que debulha, por que eu não posso salvar meu amigo? Então a cultura judaica, a lei judaica, ela era tão pesada que ela tinha regras para tudo. O que podia comer, o que podia beber, até a intimidade do casal, como era a vida de uma mulher, como era a vida de uma mãe, como era a vida de um pai, como eles deviam educar os seus filhos, onde eles podiam ir, com quem eles podiam falar, os pecados, os tipos de ofertas que eles tinham que levar, quando estavam em pecado, o que eles tinham que fazer. Era um peso tão grande que não eram todas as pessoas que conseguiam guardar a lei. Então haviam, por exemplo, a camada mais pobre. A camada mais pobre não conseguia guardar toda a lei. Então eles eram chamados de impuros, de imundos. Ouve isso? Você lembra que quando Jesus estava na casa e aquela mulher entrou e quebrou o vaso, quebrou o perfume e colocou sobre Jesus, você lembra disso? E eles disseram assim: se ele soubesse, ele é o mestre, se ele soubesse quem é essa pecadora, essa imunda, ele não deixaria que ela tocasse nele, porque ela era considerada imunda. Uma pessoa comum, um trabalhador comum, uma dona de casa comum, que tinha muitos filhos, que vivia uma vida mais agitada, não tinha como guardar toda a lei. Então eles eram considerados imundos. Com quem Jesus andava? Com os imundos. Jesus andava com os imundos. Jesus andava com os impuros. O leproso não podia chegar perto de uma pessoa comum, que dirá de um mestre. Mas Jesus deixa que o leproso chegue perto dele. Jesus conversa com o leproso, Jesus toca no leproso. Se alguém tocasse no leproso, era considerado impuro. Você consegue entender tudo isso? Então Jesus chega numa sociedade onde o peso da lei deixava as pessoas angustiadas. O peso da lei, a lei ocupava de tal maneira a vida das pessoas, a lei ocupava de tal maneira o cotidiano das pessoas, que desde o momento que ela acordava até a hora que ela ia dormir, ela vivia na angústia do cumprimento da lei para não pecar, porque se ela pecasse, ela tinha que ir ao templo oferecer um sacrifício para pedir perdão pelo seu pecado. Esse é o cotidiano de Israel. E aí você vê, por exemplo, quando Jesus é chamado para ir na casa de Jairo. Quem era Jairo? Quem arrisca chutar? Jairo era o quê? Um dos chefes da sinagoga. E a filha dele está doente. E ele vai lá e pede para Jesus: Senhor, por favor, vem orar pela minha filha está muito doente. Jesus diz: eu vou. Então Jesus começa a se deslocar na cidade, e nesse meio tempo vem uma mulher impura. E vem uma mulher que está com hemorragia. Uma mulher com hemorragia não podia sequer sair de casa. Se ela sentasse nessa cadeira, ninguém podia sentar nessa cadeira por 7 dias. Se uma mulher tivesse com hemorragia e sentasse ali, uma semana inteira, ninguém podia sentar naquela cadeira. E se ela tocasse em alguém, ou alguém tocasse nela, essa pessoa era considerada impura por também 7 dias. Tinha que oferecer um sacrifício de purificação. Mas Jesus está indo para a casa de Jairo, um dos chefes da sinagoga, e vem uma mulher com hemorragia. E ela vem apertando no meio daquela multidão e toca em Jesus, o mestre. E Jesus para. E ele começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Eu sinto que de mim saiu virtude. Até que essa mulher se apresenta e disse: fui eu. Tudo bem. Mas aí ela começa a contar o que havia acontecido. E Jairo está ao lado de Jesus. Jesus está indo na casa de Jairo, o chefe da sinagoga. E aí a mulher diz: eu estava com hemorragia há 12 anos, eu estava enferma. Eu estava quase morrendo em casa, eu ouvi falar do Senhor e eu vim aqui.
E eu criei no meu coração, se eu tocasse no Senhor, eu ia ser curado. Eu estava com hemorragia até agora, mas eu toquei no Senhor, e na hora que eu toquei no Senhor, eu fui curado. Então Jesus agora estava o quê? Impuro. Estava impuro. Ninguém mais podia tocar em Jesus por uma semana. Mas ele está indo na casa de Jairo. Jesus olha para Jairo. Jairo com os olhos desse tamanho, imagino eu, chefe da sinagoga. Agora, esse camarada está indo na minha casa, ele está indo para orar pela minha filha, agora está impuro. Jesus bate no ombro dele e disse: creia em Deus Pai, creia também em mim, está tudo certo, vamos seguir. E Jairo faz o quê? Aceita. Porque afinal de contas a filha dele estava morrendo. Ele permite que Jesus vá na casa dele. Pior, Jesus chega na casa de Jairo. Olha a quantidade de loucura que Jesus faz. Jesus chega na casa de Jairo, a menina estava o quê? O que aconteceu com a menina? Morta. Alguém podia tocar no morto? Não, tocasse no morto estava impuro. Aí Jesus entra no quarto, manda sair todo mundo. Entra Jairo com ele. E todo mundo dizendo: está morta. Jairo olha, a menina está morta, branca, pálida, morto. E Jesus começa a rir. E as pessoas dizem o quê? Você acha que a gente não sabe identificar quando alguém está morto? Todo mundo sabe, está branco, está pálido, sem vida, não tem cor, está ficando roxo. Jesus diz: não está morta, ela está dormindo. E fica aquela discussão, sai todo mundo, daí está Jairo, está a mãe, Pedro, Tiago e João. Jesus pega e ele faz o quê? Ele toca na menina. De novo impuro, mais impuro ainda, porque agora a menina está morta. E ele chama a menina. E a menina volta à vida. E a menina ressuscita. E Jairo fica feliz da vida. Jairo fica feliz da vida. Então você vê, queridos, que para receber o Evangelho, tudo isso foi só para você entender. Agora eu vou pregar 5 minutos agora, você vai entender. Para receber o Evangelho, para o povo judeu receber o Evangelho, era muito difícil. Porque eles já estavam cheios de muita coisa que não era Deus. A vida de um judeu era cheia de coisas que não eram Deus. Cheio de regras, cheio de liturgias, cheio de rituais. Tinham as festas, tinha isso, tinha aquilo, tinha as comidas, tinha os lugares, tinha os sábados, tinha não sei o que, tinha não sei o que. Regras e regras e regras e regras. Não havia espaço para o Evangelho. Então Jesus vem, e ali em 5,3 ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que se esvaziam. E hoje nós cantamos aqui: esvazie a casa, Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo, eu esvaziei a casa para o Senhor entrar. Às vezes você canta, irmão, você não entende a profundidade do que você canta. A palavra de Deus, Jesus está dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele que tem a capacidade de se esvaziar de tudo que não é Deus, de tudo que é e que forma uma mentalidade religiosa, consegue se esvaziar disso, consegue tirar isso de si, de dentro do seu espírito, para que haja lugar para o Evangelho. Jesus falou isso para os religiosos judeus, e Jesus fala isso para os religiosos evangélicos ou qualquer outro tipo de religioso. Se você olhar hoje, muitas vezes a pessoa ela entra dentro de um grupo denominacional e ela é tão envolvida, ela é colocada num ativismo religioso. Então, querido, você vai prosperar, você vai enriquecer, Deus vai te dar. Então você tem que ir na segunda, você tem que ir na terça, você tem que ir na quarta, você tem que ir na quinta, você tem que ir na sexta, você tem que ir no sábado, você tem que ir domingo, você tem que fazer
projeto disso, você tem que ofertar, você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer um sacrifício, você tem que ir para um congresso, você tem que ir para um retiro, você tem que ir para uma conferência, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, e quando as coisas não dão certo, não porque lhe faltou fé, você tem que ir e ver de novo, e faça de novo, faça uma oferta maior, faça um sacrifício maior, faça um voto maior, dê uma oferta maior, e agora vai vir um outro pastor, e agora vai dar, e nunca dá. Mas a pessoa é envolvida num ritmo tal, que ela chega em casa, no final de semana, cansado, porque teve um dia inteiro de atividades religiosas, o seu corpo está cansado, o seu espírito está cansado, mas não foi alimentado. Então alguns grupos, eles vão empurrando a pessoa, eles vão levando a pessoa de um encontro para outro encontro, porque o encontro é legal, o encontro com Deus é legal, mas o ritmo que a pessoa encontra lá naquele encontro, não é igual ao que ele encontra na sua igreja, por exemplo, na sua congregação. Então quando ele está caindo pelas tabelas, vai para o encontro, agora você vai no reencontro, agora você vai no outro encontro, e a pessoa vai indo, a cada 2, 3 meses, ela é empurrada, mas ela é cheia de tal maneira, com tantas coisas, com tantas regras, com tanto isso, é culto disso, é culto daquilo, culto daquele outro, e aí você vai na casa dela, ela tem lá de tudo que você imagina, tem cruz, tem rosa, tem folha, tem não sei o que, tem lenço, parece um condal. É isso mesmo, tem que rir. E aí você encontra tantas coisas, e a pessoa caindo pelas tabelas, e a pessoa cansada, e a pessoa esgotada, emocionalmente cansada, espiritualmente esgotada, vazia de Deus, mas cheia do ativismo religioso. Por isso que se diz que muitas vezes os templos estão cheios de pessoas vazias de Deus. Você quer ver? Já que estamos falando de desconstrução, eu disse que ia ler só um texto. Vou ler só mais um para não... Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. 29? 29, pastor. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. 30. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Jesus é o mestre. Ele está chamando. Quem Jesus está chamando? A vida inteira você disse, você pensou, eu já preguei isso 1000 vezes, dizendo, você está perdido no mundo. Você precisa de Jesus. Olha Jesus dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Para quem Jesus está falando isso? Para quem? Para quem está cansado de levar o fardo pesado da religião. Foi para esses. Aí pode ser o judeu, pode ser o evangélico, pode ser o católico, pode ser qualquer um. Religioso. Aí a prova que Jesus é o mestre, porque ele não só diz, se você está cansado de viver de ritual em ritual, de evento em evento, de conferência em conferência, de encontro em encontro, você está cansado disso, você tem que vir para mim. Você tem que vir para mim. Porque o que você precisa não é de uma religião, não é de guardar rituais, não é de cumprir liturgias. Você precisa é de Cristo. Então você vem a mim, você está cansado disso. Venha para mim, que eu te aliviarei. Aí a prova que ele é o mestre, ele diz assim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele está oferecendo para aqueles que o seguirem,
para aqueles que se tornarem seus discípulos, ele está oferecendo um outro fardo. Não o fardo de uma religião, não o jugo de uma religião, mas ele está oferecendo a essas pessoas o destruir, o desconstruir, a destruição do fardo religioso, o esvaziamento da mentalidade religiosa, para que ele possa entrar e trazer paz. Porque ele diz assim: encontrareis paz. Você consegue entender? Então, quando Jesus vem em Mateus 5,3, e ele diz assim, ó: bem-aventurados os pobres em espíritos, ele está dizendo: feliz é aquele que quando ouve o Evangelho, e percebe que a sua vida está toda atada, toda presa aos rituais religiosos, aos ensinamentos religiosos, e entende que precisa se esvaziar desses rituais, desses peso religioso, para que o Evangelho, para que o reino possa entrar. Feliz é esse que consegue se esvaziar. Feliz é esse que consegue tirar de dentro do seu espírito toda a religiosidade para receber o Evangelho, porque o Evangelho não é informação. O Evangelho precisa ser recebido no nosso espírito. O Evangelho ele faz um processo diferente. Ele passa direto da alma, da mente, ele passa direto. Não faz baldeação na mente. Tudo que tu aprende passa aqui, ó. Tem uns que têm uma mente preguiçosa e nunca conseguem terminar de estudar. Mente preguiçosa. Muito devagar, muitos não conseguem aprender a ler, muitos têm algumas deficiências, porque está aqui na mente, na alma. Tudo que ele aprende na vida passa por aqui. Mas aí Jesus vem e ele começa a falar do reino, e o reino ele passa direto e ele vai no espírito. Depois que é processado no espírito, ele vem para a alma. Porque a alma tem que ser conformada no espírito. A alma tem que ser ela tem que ser trabalhada pelo espírito. Mas se o teu espírito estiver cheio de coisas, onde vai entrar o Evangelho? Onde vai entrar o reino? Como que o reino vai entrar aí? Se o teu espírito está cheio de tantas coisas. Irmãos, isso é tão sério. A pastora diz: mas por que você fala tanto desse Evangelho? Não fala. Mas das religiões que eu conheço, a que mais estraga o espírito de uma pessoa é a religião evangélica. Porque há pessoas, irmão, eu conversei com uma pessoa esse tempo, ela diz assim: o meu avô, ele seguiu tantos anos na religião, a tal religião evangélica e tal. E ele, por exemplo, nunca dormiu de calção, de cueca. Ele dormia de calça de agasalho. Porque lá na religião dele disseram que os anjos vinham de noite. E não podiam ver ele de cueca. Pelado então ele se fala, hoje esse demoniado. Se o anjo chega na hora que estão namorando, o anjo só cai do céu. Pelado, viu o homem pelado? Meu Deus, olha se perder. Mas aquele cidadão levava isso tão a sério, que quando ele foi hospitalizado, tinha que dormir com aquele aventalzinho sem vergonha, que é aberto assim. O homem estava mais doente porque estava sem cueca no quarto de hospital, mais doente, preocupado com aquilo, que se o anjo vem visitar ele no hospital. Ele ficou tão preocupado com aquilo, ele ficou tão angustiado com aquilo, que ele não tinha sossego. Ele dizia todo dia que a família lá, ele dizia: eu quero ir para casa, eu quero... Até que um dia alguém perguntou, ele disse: eu estou dormindo pelado, e eu não durmo assim há 50 anos, há 60 anos, e o anjo vai vir me visitar e eu estou pelado. Você está rindo, irmão, mas isso é um estrago de uma mentalidade religiosa.
E aí a senhorinha tinha que dormir com coisinha abotoada aqui e comprido. Não vou nem falar nada, fica quieto. Você fica me olhando, pensando que eu vou falar, não vou falar. Ela tinha que dormir abotoada aqui, comprido. Porque o anjo vinha visitar de noite. O estrago que a religião evangélica faz de uma pessoa pensar de um homem pensar que se ele dormir de cueca ele está pecando a tal ponto de Deus se escandalizar com ele. De uma pessoa pensar que se ela assistir um programa na televisão, ou se ela tiver uma televisão em sua casa, ela está cometendo um pecado gravíssimo. De uma pessoa pensar que se parar de usar um saião, ela está no inferno, ela está perdida. Se um dia que depilar embaixo do sovaco, está no inferno. O dia que botar um perfume, fazer maquiagem, meu Deus, você imagina o estrago disso na mente, na alma, no espírito de uma pessoa, e essa pessoa um dia ouve o Evangelho, ouve a simplicidade do Evangelho, de Jesus chegando perto de uma pessoa impura, de uma pessoa que era tratada como uma pessoa imprestável. Jesus, por exemplo, ele conversou com aquela mulher samaritana. Você vê, querido, quando eles pegavam a lei para favorecer uns e prejudicar outros, você lembra? Quando Jesus está lá, Jesus está no templo e é trazido para ele uma mulher apanhada em flagrante adultério. Você lembra disso? Uma mulher apanhada em flagrante adultério foi trazida até Jesus e eles disseram: Senhor, aqui está uma mulher apanhada em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. A lei diz isso? Diz. Mas o que mais a lei dizia? Vocês não sabem? Os dois tinham que ser apedrejados. O homem e a mulher. Mas foi trazido só ela. Mas se ela foi apanhada em flagrante adultério, cadê o homem? Mas ela foi trazida. Então você vê uma sociedade que torcia a lei para favorecer alguns e prejudicar a outros. E aí o que Jesus fala? Realmente, a lei diz que tem que apedrejar. Mas aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o Evangelho diz que começaram a largar as pedras, e primeiro saiu quem? Os mais velhos. Porque eram os mais pecadores. Ligeiro achar o caminho de casa. Mas Jesus conversou com aquela mulher, e Jesus disse para a mulher: vai, eu não te condeno. Onde estão teus acusadores? Não tem ninguém, não ficou ninguém, pois eu também não te condeno. Jesus, o mestre, disse para aquela mulher: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Mas Jesus sentou-se e ouviu e atendeu aquela mulher impura. Se uma pessoa reconhecida como meretriz entrar num templo evangélico, as pessoas, eu lembro quando nós éramos pastores lá em Timbó, era um lugar muito complicado lá. Eu não vou falar muito, que eles vão ouvir essa mensagem, eles vão sentir que eu ofendi eles. Não vou falar muita coisa. Mas às vezes as mulheres vinham com aqueles micro shortinhos, com aquelas blusinhas pequenininhas, e elas entravam no templo. E muitas das outras mulheres começavam a condenar e a julgar: pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que tomar uma providência. Olha o jeito que a fulana vem na igreja. E quantas vezes eu disse, a pastora disse: tu lembra como você vinha quando você veio para o Evangelho? Como é que você vinha para o culto? Você lembra do teu shortinho também? Você lembra das tuas blusinhas que tu vinha? Lembra que sentava, cruzava as pernas assim? Você lembra? Você também foi assim. Você também foi assim. Pastor, você também foi assim. Então Jesus diz assim: você quer receber o reino, você quer receber o Evangelho, então primeiro te esvazie. Primeiro te esvazie.
Primeiro você tem que se esvaziar de toda a mentalidade religiosa. Agora você imagina a doideira na minha cabeça, na cabeça da pastora, quando nós começamos a estudar o reino de Deus. Pastor, 30 anos, mestre, cheio de alunos, de filhos na fé. Você chega em Santa Catarina, está cheio de filhos na fé, de pastores que a gente formou. E aí Jesus chega com o seu evangelho do reino, e ele dá de cara com toda essa mentalidade religiosa. E aí você vai estudando o evangelho e você vai vendo que muita coisa que você estudou não é bem assim. Não foi para os ímpios que Jesus disse: vinde a mim, era para os religiosos. Não foi para os ímpios que Jesus falava as palavras duras, eram para os judeus, para os religiosos. Quando a gente entende que para Jesus tanto faz se eu estou de terno ou eu não estou de terno, mas nós já cansamos de distribuir roupas e um homem chegar e dizer: o senhor não tem roupa social, calça social, ou um casaco social, porque eu quero voltar para a minha igreja e lá eu não posso entrar de jeans. Eu quero Deus, mas eu não posso entrar de jeans. As pessoas querem Deus, mas elas se deparam, elas estão de cara com uma mentalidade religiosa que enche tanto a vida delas que não sobra lugar para Jesus. Não tem lugar para Jesus. Então Jesus assim, você quer ser bem-aventurado, esvazia-te primeiro. Te esvazia primeiro. Por isso que Jesus disse assim, os mortos ouvirão a voz do Senhor. Jesus chega na casa de Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias. Jesus chega e ele começa a conversar com Maria. Maria diz: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus diz: não, Maria, mas ele vai ressuscitar. E aí Maria disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus não estava falando nem do passado, nem do último dia. Jesus estava falando daquele tempo, daquela hora, daquele momento. Então me leva lá no túmulo. Não, agora já faz 4 dias. Me leva lá. E aí quando Jesus chega ali, ninguém entendia o que Jesus estava falando. Mas aí Jesus chega na porta e ele grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. A única pessoa que ouviu Jesus era o que estava morto, porque os vivos estavam tão cheios. Tão cheios. Não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que ele ia ressuscitar. Eles estavam dizendo: não, depois ele vai ressuscitar. Não, ele vai ressuscitar agora. Não, eu sei que depois ele vai ressuscitar. Então me leva lá. Chega, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Jesus chega na casa de Jairo. A menina está dormindo. Não está dormindo. Irmãos, a mentalidade religiosa, ela cega o homem de tal maneira que ele não consegue ter lugar para Cristo. Não tem lugar para Cristo. Porque Cristo ele está procurando justamente estes que são considerados impuros, que não conseguem. Tem tanta fome de Deus, tem tanto desejo de Deus, querem tanto Deus. Você lembra que quando Jesus falou com a samaritana começou a conversar com ele, e ela no meio dessa conversa ela diz assim, mas ela percebe que Jesus é um mestre. E ela diz assim, mas aonde que tem que adorar então? É lá no monte? É lá no monte onde Moisés recebeu a lei? É lá no templo em Jerusalém que foi construído por Salomão? E aí Jesus diz, não é para adorar, nem no monte e nem no templo. Como não? Não, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque para Deus não é o lugar. Mas quantas vezes alguém já disse para você, oração que vale é a oração da madrugada?
Oração que vale se você orar de madrugada, porque de madrugada tem menos movimento e a oração chega mais rápido. Que bobagem isso, irmão. A América do Sul está dormindo, mas do outro lado do mundo está acordado. Tem oração igual. Oração que vale é a oração no monte. Jesus já disse, não é no monte, não é? Tanto faz, irmão. Você orar em casa, orar no quarto, orar em pé. Não tem que ser de joelho, orar sentado. Importa que você ore em espírito e em verdade. Você vê como é difícil de você quebrar com essas coisas. Não, mas tem que ungir com óleo. Ah, mas tem que... E tem que ser com óleo de Israel. E aí você vê, querido, que são tantas coisas que vão enchendo a mente de uma pessoa, que enche o espírito de uma pessoa, que não tem lugar para Jesus. E aí nós chegamos aqui na terça-feira para estudar a palavra. E a gente entra em assuntos tão simples. Mas primeiro tem que ir quebrando com mentalidade religiosa. Rompendo, quebrando, destruindo, desfazendo, para o Evangelho entrar. Por que Daniel não foi devorado pelos leões, você sabe? Quem arrisca? Por que os leões não comeram Daniel? Hã? Não tinha cheiro da carne? Quantas vezes eu vi que dizer, viu? Daniel orou, se você orasse, o inimigo não te derrotava. Mas não é porque ele estava orando. Não é porque ele estava orando. Mas é porque Daniel não tinha cheiro de carne. Ele era um homem cujo espírito estava cheio de Deus. Por isso que os leões não comeram ele. Por isso que os leões não devoraram ele. Para Daniel tanto fazia ser comido pelo leão ou não ser comido pelo leão. Tanto fazia se ele estava na presença de Deus. Agora você tem que responder para si mesmo hoje. Você está disposto a se esvaziar? Quanto há aí dentro de você ainda de uma mentalidade religiosa? Quantas vezes ainda você se pega com uma mentalidade religiosa? Quantas vezes você vê alguém tatuado e imagina, olha, vai para o inferno. Olha o que fez com o corpo, coitado. Vai para o inferno. Eu um dia estava na mesa com alguns pastores. E uma das pessoas começou a me contar que tinha conversado com um rapaz. Que um rapaz muito problemático, me dizia. Muito problemático, cheio de tatuagem. Eu disse, só um pouquinho. O que tem a ver problemático com ter tatuagem? Não entendi. Não, você vê. Uma pessoa que tem tatuagem, dá para ver que é uma pessoa problemática. Eu disse, quem disse isso? Aí a pessoa viu que deu uma bola fora e disse assim, mas o senhor não tem tatuagem. O senhor não tem porque eu não posso pagar. Porque se eu pudesse pagar, eu tinha. Eu ia fazer bem aqui no leão, uma espada. Se eu fosse que nem o Sandro William, por exemplo, pagou a tatuagem dele lá, o leão. O senhor faria tatuagem? Faria. Mas também não faz, porque se eu for numa igreja como essa, onde as pessoas são religiosas, elas vão me julgar. E aí a pessoa me olhou assim. Eu disse que tatuagem não tem a ver. Que uma pessoa é problemática porque tem tatuagem. Uma pessoa é problemática por muitos motivos, mas não é porque tem tatuagem. Mas Deus condena. Onde diz isso? Não, porque lá diz que não é para marcar o corpo. Não é para marcar o corpo por rituais.
por um ritual religioso, como uma oferenda. Ah, mas senão você está enganado. Você está enganado. Quantas vezes você se para, irmão, e você se depara com uma mentalidade religiosa diante de uma determinada situação? Talvez você não é como aquele senhorinho, com aquele senhorzinho que não dormia de cueca. Talvez você não seja assim. Talvez a senhora não seja como aquela senhorinha que dorme abotoada nos braços e nas pernas. Mas talvez existam aí dentro do teu espírito tantas coisas religiosas que Cristo precisa tirar para fora. Que você precisa se esvaziar, porque se você não tirar essas coisas daí, vai faltar espaço para o reino de Deus. Vai faltar espaço para o Evangelho. E você não será considerado um bem-aventurado aquele que é pobre em espírito, porque você não conseguiu se esvaziar. Quantas vezes você sai daqui dizendo, bem que o pastor podia fazer um culto de prosperidade. Bem que ele podia fazer uma campanha de distribuir o óleo está na Bíblia. Você não precisa de óleo, você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. A única coisa que você precisa é de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar.